Dano moral em erro médico. Uma pergunta bastante corriqueira para a gente é quem quantifica o dano moral em erro médico, o que se constitui o dano moral em erro médico e, claro, algumas variantes aí, inclusive que as pessoas confundem bastante o dano moral com o dano material e eu vou explicar isso para vocês agora, me acompanhem. Olha, o dano moral é bastante corriqueiro nas ações que visam aí punir alguém por um erro médico. E por quê? Porque o dano moral ele se reveste daquele sofrimento que aquela pessoa experimentou, da sensação de angústia, da sensação de humilhação, da frustração, aquele dano que é íntimo àquela pessoa. Não é aquele dano puramente material. Vou pensar o seguinte, se alguém quebra esse copo, com R$15, por exemplo, talvez eu consiga recompor esse copo. Então, se alguém quebra o copo e fala assim, olha, me desculpe, toma R$15 para que você compre um copo novo, essa pessoa está recompondo um dano que é material. Mas aquele prejuízo que eu sofro com a angústia, com a humilhação, com todos os experimentos que eu sofri, por exemplo, porque eu fui vítima de um erro médico, isso tudo pode ser a mim compensado na figura de um dano moral. Quem define qual é o valor do dano moral? O valor do dano moral será definido sempre por um juiz a partir de algumas premissas. Vamos lá. A primeira grande questão que eu queria lembrar para vocês é que eu gosto muito de uma frase do Mário Lago, onde ele dizia o seguinte: o tempo não comprou passagem de volta. A gente não consegue voltar no tempo para eliminar ou apagar aquele dano. O que pode ser feito muitas vezes no caso do dano moral é compensar a pessoa que sofreu esse dano de alguma maneira. É permitir que ela receba algum valor a fim de minimizar aquele dano, a fim de que você possa então compensá-la de alguma forma. E claro, ao mesmo tempo em que você recompensa aquela pessoa de alguma forma pelo prejuízo que ela experimentou, você pune aquele que cometeu o dano. E você pune, inclusive, no sentido educativo, para que aquela pessoa redobre os cuidados, para que aquela pessoa que cometeu aquele dano não mais volte a agir assim. Então veja que o dano moral ele tem um caráter de compensar os sofrimentos íntimos que eu sofri e isso é completamente diferente do prejuízo material que eu experimentei, do gasto que eu tive com a cirurgia ou do gasto que eu terei para corrigir aqueles danos todos. O dano moral, ele não é desde logo possibilidade, eu não tenho a possibilidade desde logo de quantificá-lo. Eu não tenho a possibilidade desde logo de dizer o seguinte, olha, eu sofri R$200 mil e 50 centavos em dano moral. Eu não tenho essa possibilidade de fazer isso. Eu apenas entro com uma ação judicial em que dentro desse processo eu explico para o juiz o que aconteceu e o quanto é que eu entendo que devo ser recompensado. O quanto é que um dano moral compensaria de alguma forma ou me tornaria indene, indenizaria aqueles danos todos que eu sofri ali. Quando eu indico isso para um juiz, não significa dizer que ele esteja obrigado a acolher integralmente o meu pedido. Eu estou sinalizando a um juiz o quanto eu entendo correto, mas compete ao magistrado ou à magistrada, no caso concreto, definir qual é o valor da indenização. E para definir o valor dessa indenização por dano moral, por exemplo, esse magistrado ou essa magistrada, eles vão tomar por consideração vários parâmetros. Por exemplo, qual foi a conduta do réu ao longo desse processo e qual foi a conduta do réu, por exemplo, ao longo do dano que eu sofri? Ele tentou de alguma forma me ajudar e minimizar? Ele fez o que estava ao alcance dele para minorar aquele sofrimento todo? Ele foi empático comigo? Qual é o que eu fiz no final de contas, né? Qual foi a minha conduta? Quais foram os transtornos que eu sofri ao longo do caminho todo? Tudo isso pode ser tomado em consideração por um juiz para avaliar o valor que será arbitrado, no caso, a título de dano moral. Do valor de dano moral, tal como todos os demais danos que podem ser possibilitados e pedidos dentro de um processo,
cabe sempre recurso para um tribunal. O tribunal sempre poderá depois avaliar se ele entendeu que isso é muito, que isso é pouco, ou quanto é que é justo no caso concreto a fim de indenizar alguém. O que eu posso dizer daqui é que é muito raro no Brasil a gente ter processos multimilionários, né? E eu sei muitas vezes que os danos em geral que foram causados por erros médicos, na maioria das vezes, primeiro, não tem valor no mundo que compense os sofrimentos todos que foram causados a esses pacientes. Mas, infelizmente, a justiça no Brasil ainda é bastante reticente. A gente costuma ver valores maiores de indenização em casos de lesões incapacitantes, em casos de mortes de filhos, por exemplo. Enfim, tudo depende muito das circunstâncias concretas em que a gente vai ter que demonstrar dentro de uma ação judicial, competindo sempre ao juiz definir qual é o valor do dano que ele entende que eu sofri e o arbitramento competirá sempre ao magistrado. Ele pode dar até o limite do que eu pedi, não mais do que aquilo que eu solicitei. Bom, eu espero ter ajudado vocês explicando um pouquinho aí a respeito do dano moral, e o que eu consigo dizer para vocês sempre é assim: fale sempre com profissionais que sejam especialistas, que tenham especialização, que conheçam profundamente esses casos de erro médico. E por que isso é tão relevante? É muito relevante porque esses profissionais estão muito mais habituados a lidar com os processos e conhecem os meandros todos e podem fazer avaliações sensatas e sinceras do seu caso para entender se existe a possibilidade, se existe a chance de uma indenização e, mais do que isso, o que deve ser demonstrado dentro de um processo para que você, por exemplo, possa ser indenizado ou indenizada. Se você não conhece um profissional, o que posso te dizer é que hoje, em todo o Brasil, há profissionais bastante experientes acerca de processos por indenização de erro médico, porque existem excelentes cursos de pós-graduação e, orgulhosamente, consigo dizer que leciono em alguns deles. Então, atesto que existem excelentes advogados em todo o Brasil capazes de lidar com processos como esse, capazes de olhar adequadamente para o seu caso e poder te orientar a respeito de se é possível conseguir, se não é possível conseguir e o porquê e quais são os caminhos que devem ser percorridos. Um processo é eletrônico em todo o Brasil. Então, não se preocupe se você está, por exemplo, em uma cidade do interior de um estado em que você não conhece advogados que lidem adequadamente com isso, porque você, pela internet, adequadamente, consegue fazer reunião e toda a ação judicial consegue se desenvolver hoje de uma maneira online, de modo que basta que você tenha aí a confiança num profissional, que você goste desse profissional e você vai poder encaminhar o seu processo, mesmo não vendo ele presencialmente. Tudo pode ser feito hoje online, só tenha os cuidados necessários. Se é um advogado de fato com quem você está falando, se esse profissional é experiente, se ele de fato está capacitado, enfim, pesquise um pouco sobre isso, porque será extremamente relevante. Sucesso, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.